Então é isso, galera. Nesse último Tables, Ladders and Chairs, o TLC, tivemos mais um cashing. Tivemos o The Miz realizando ali o uso do seu contrato do Money in the Bank e falhando então o cashing, né? E aí faz a gente ter uma reflexão sobre o Money in the Bank nos dias de hoje. A gente pega um ano de 2020 onde o vencedor havia sido Otis, algo que tinha sido desastroso em todos os aspectos. O Money in the Bank eles quiseram fazer de uma maneira mais cômica e ter um vencedor ali simplesmente cômico. E o problema não é nem ele ser exatamente cômico, mas ele não ter mais nada, ele não ter nenhuma entrega, ele não ter um talento adicional, você não enxergar uma evolução. É simplesmente um cara que era um palhaço ganhando uma pasta que dava chance para ele disputar um título universal ou mundial, que em outra hora foi super importante ter essa maleta. E aí já começa o erro aí. E aí depois, quando eles corrigem e trocam a pasta de mãos e vão pro Miz, eles fazem o Miz realizar um cashing falho. E olha que ele funcionou bem como Mr. Money in the Bank, que é nesse período que ele recuperou aí essa pasta e tirou do Otis. Porque se vocês notarem, todas as semanas ali tinha alguma coisa interessante, algum segmento interessante com ele ameaçava um cash, ele se intrometia em algumas rivalidades, aí tentou outras vezes. Então estava sendo legal todo esse mistério e expectativa de quando o Miz poderia realizar o uso do seu contrato. Isso estava ali de fato sendo interessante, desde que o Orton era campeão e depois o Drew voltou a ser o campeão. Porém, aí a gente viu ele falhando o cashing. E aí uma coisa que eu vivo comentando: há maneiras úteis de você falhar o cashing. Às vezes o problema não é nem só você falhar. É claro que o mais legal é quando o cara tem sucesso, para não ser inútil lá aquele combate do Money in the Bank. Mas tem maneiras também de você realizar um cashing falho e ele ser um pouquinho mais interessante. Por exemplo, eu vivo repetindo essa história, a questão do cashing falho do Baron Corbin. Também foi um cashing falho inútil, porque poderia ter servido aquele cashing dele de uma maneira mais interessante. Por exemplo, se o Jinder Mahal rivalizasse com o John Cena rumo àquele SummerSlam de 2017, o John Cena podendo se tornar o maior campeão da história disparado, passando o Ric Flair, faz aquele Attitude Adjustment que ele fez naquele show do SmackDown só aqui no SummerSlam. E aí, lá na terceira corda, vai pra contagem, viria o Baron Corbin, atacaria o John Cena, impedindo o John Cena de vencer, tentaria o cash no Mahal, e aí o John Cena atrapalharia ele e o Mahal venceria o combate. Ou seja, o Mahal sobreviveria ao John Cena graças ao Corbin e sobreviveria ao Corbin graças ao John Cena. E aí teria sido útil, porque teriam sido um cash em que impediu o Cena de se tornar o maior campeão e ao mesmo tempo se ferrou depois ali e o Mahal seguiu como campeão. Teria sido uma falha de cash um pouco mais útil. Então, esse do Drew, do Miz e do AJ Styles também tinha uma maneira de falhar e ser mais útil, que seria como? Primeiro, quem estava perto de ganhar, quem que era o over da luta, era o Drew. O Miz vem e impede o Drew de vencer, atrapalha o Drew de vencer. E aí, você teria duas alternativas interessantes. Uma, o Miz conseguir subir na escada e pegar a pasta do Money in the Bank. E de fato, é um cash que eu sempre imaginei de realizar em um dia, sabe? Um combate de escadas no meio da luta, o cara fazer o cashing, porque aí só precisaria subir a escada e puxar o título, né? Basicamente isso. E aí, beleza, seria coerente. E a outra alternativa seria o AJ Styles se tornar campeão mundial. Por quê? Porque o cashing teria sido útil pro AJ se tornar um novo campeão. O Miz ia falhar, porém a tentativa dele fazer o cashing teria atrapalhado o Drew de vencer a luta e com isso dado uma sobrevida pro AJ Styles poder ganhar o título depois lá, subir na escada e se tornar campeão mundial. Então o cashing teria sido útil para atrapalhar o Drew e o AJ virar campeão. Teria essas duas alternativas. Foi o final mais bobo possível, porque não serviu de nada. O Drew, que já ia ganhar, foi atrapalhado, deu a volta por cima e ganhou mesmo assim, sabe? Serviu pra dar mais uma moral pro Drew, serviu pra dar mais uma conquista pra ele. De olha só como ele foi resistente, conseguiu passar ali, mesmo com uma perna a menos, por 2 adversários e tal, sabe? Então assim, foi bem inútil o cashing do Miz, mesmo falhando aí, não teve nem sequer algo decente, né? Tem como você falhar e fazer a falha ser interessante, não teve nem isso. Simplesmente jogaram fora. E aí você puxa o histórico. Ano passado, o Mr. Money in the Bank foi o Brock Lesnar. O Brock Lesnar que não tem nem perfil de ser Mr. Money in the Bank, nem participou daquela luta que foi realmente muito boa, já estava na rota de títulos mundiais há um bom tempo, títulos universais, o cara voltou de novo ali, né? Depois de ter perdido, voltou de novo para essa rota ganhando a pasta. Era um part-timer,
Pelo menos o casting dele foi um pouco mais tradicional ali, né? Apesar de arroz e feijão, mas pelo menos fez o casting, teve sucesso, não teve aquela baboseira de agendar o casting. Igual, por exemplo, foi no ano de 2018. Braun Strowman foi o Mr. Money in the Bank, outro cara que não tinha perfil pra ser. Aí ele agenda o casting e ele falha o casting porque dentro de uma Hell in a Cell o juiz deu desqualificação. Olha que sequência de coisas horríveis, inúteis que a WWE fez. Olha a sequência, né? 2017, Baron Corbin falhou o casting também, de uma maneira inútil. Igual eu já comentei aqui anteriormente. 2016, o Ambrose era o Mr. Money in the Bank. Antes ele ganhar, ele avisou uma semana antes que ia fazer o casting na mesma noite. Ele ganhou e aí fez o casting na mesma noite. Um casting assim que todo mundo já estava esperando. O pessoal elogia mais pelo fato de que os 3 caras do Shield ficaram como campeões uma noite só, mas tirando isso também ali, bem bobo. E aí a gente vai ter que voltar lá em 2015, mais de 5 anos atrás, onde a gente teve os últimos Money in the Banks decentes. O Sheamus fazendo aquele casting no Survivor Series e o Seth Rollins fazendo o casting na WrestleMania 31. Então assim, você tem 5 anos onde o Money in the Bank caiu assim um nível enorme. Deixou de ser uma pasta onde o cara fez o casting no evento principal de uma WrestleMania e o outro foi lá e fez um Survivor Series de uma maneira épica também, trollando o Roman legal ali junto com o Triple H. Você sai disso e olha a sequência de Money in the Banks desastrosos. Desastrosos, seja eles falhando ou não. Do lado feminino, você teve lá Alexa Bliss e Bayley ganhando e fazendo o casting na mesma noite. Que emoção que tem, cara. Se fazer isso uma vez, até vai, mas 2 vezes seguida isso. Não teve nenhum reinado, entre aspas, com a pasta. E aí, o 3º ano seguido depois. Porque a Asuka ganhou o Money in the Bank nesse ano de 2020 e valia o título. Então, tipo assim, ela praticamente comprou o título ali com a pasta dela. Ou seja, dá pra dizer que o casting, na prática, foi na mesma noite também. 3 anos seguidos. Não tem nenhum reinadozinho pela pasta. O casting é na mesma noite. Só teve isso com a Carmela lá que ganhou a primeira vez. Que segurou a pasta, tentou algumas vezes, não deu certo, até finalmente vencer. Então, ó, se a gente for olhar bem, o Money in the Bank mais, assim, legalzinho que tem foi da Carmela. Nos últimos 5 anos, um Money in the Bank dá pra dizer que não, esse foi top. Meus amigos. De todos que tiveram. Teve 5 ou 6 dos homens, nem contei direito. E teve aí 4 femininos. Pra você ver, cara. Olha isso, olha aonde nós chegamos com o Money in the Bank. Um desastre, cara. Um desastre ali na escolha dos vencedores. Um desastre nessa tentativa de casting, agendamentos e desqualificação e falhas. Meu Deus, cara, é realmente assim deprimente o que fizeram com uma obra que é o Money in the Bank, sabe? É uma das ideias mais geniais lá. O Chris Jericho, que inclusive deu essa ideia de Money in the Bank, apesar de nunca ter vencido, diga-se de passagem, né? E mesmo assim, eles conseguiram transformar isso aí em algo praticamente inútil e que perdeu o valor. Hoje o normal é você falhar. Pela média dos últimos anos, o normal é você falhar. Se você vencer, que é o grande mérito, né? Antigamente era o contrário. Então, é isso, cara. É isso. O Money in the Bank simplesmente está quase morto.